Estamos todos acostumados a viver em uma democracia. E já foi provado que o ambiente democrático é o melhor para se viver em sociedade. Imagine que nosso direito de escolher, nosso direito de opinar e dar nossa parcela na sociedade nos fosse tirado. Mas não tirado de maneira clara, mas removido de maneira obscura, sem que saibamos. O voto é uma das maneiras mais fortes que temos de exercer a nossa opinião na sociedade. Imagine que o nosso voto nos fosse tirado sem que saibamos. Ou seja, a gente está votando e mesmo assim essa nossa opinião está sendo removida e dada a outra pessoa ou outro segmento. Meu nome é Dorival, eu trabalho desde a década de 80 com segurança de informação, com microprocessador, com BIOS e com Assembly, linguagem de máquina. Eu queria dar minha opinião de como a urna eletrônica poderia ser fraudada. A urna do TSE, ela tem a seguinte configuração. O microprocessador é o chamado x86 ou o Intel 8086 de 16 bits. Ele foi usado pelos PCs no início da década de 90, né? Ele rodava também o Windows 95. O sistema operacional é o Linux, que é um sistema aberto, né? E o código está disponível para todos. Onde estaria então na urna, se ela tiver realmente uma falha ou uma porta para invasão, onde ela é vulnerável? Né? Onde seria que ela estaria vulnerável? Vamos examinar então o que acontece quando ligamos a urna, né? A primeira coisa que acontece quando a urna é ligada é chamar o BIOS, né? Que é um programa fixo que fica gravado na placa da urna. Isso aí não é programado, já vem de fábrica. A segunda coisa que acontece é que o BIOS vai chamar o primeiro setor do disco ou unidade de gravação. Ele chama o Master Boot Record, né? O setor Master da unidade de gravação, que ele pode ser o Groove ou o Lilo, né? Ou qualquer um desses que gerencia o Master Boot Record. Ele não faz parte do sistema exatamente, mas ele somente é chamado pela BIOS para ser um intermediário entre o sistema operacional escolhido para o hardware e o BIOS, né? Então esse Master Boot Record, ele vai conter a divisão do disco rígido ou unidade de gravação e todos os sistemas gravados ali. Então a partir dali vai ter um seletor ou não, né? Ou não tem um seletor, né? Ou não espera nenhuma tecla para continuar, ou simplesmente ele vai chamar o terceiro item, que é o SO escolhido, que pode ser o Windows, Linux, Solaris ou qualquer outra coisa. No nosso caso, ele está chamando o Linux, né? Então vem a BIOS, que é um programa físico, ele chama o Master Boot Record, né? Pode ser o Groove ou Lilo tal, que é um setor pequeno de 512 bytes a 8K, ele é muito pequeno realmente. E ele vai chamar o sistema operacional, que nesse caso nós temos o Linux. Observe que até chegar no sistema operacional, ele passou por 3 passos, né? A BIOS, depois o Master Boot Record, depois o Linux. A BIOS é um chip gravado fisicamente. É possível modificar, mas daí precisa tirar a BIOS e
alterar e gravar, né? Isso é um processo físico realmente. O Master Boot Record é um software. Isso pode ser alterado. E o Linux, ele também é um software, lógico, é um sistema operacional. Quando entra o Linux, ele vai carregar os módulos do kernel e os programas. E o último programa a carregar provavelmente é o programa que gerencia a nossa urna, né? Então eu posso carregar os módulos do kernel e os programas. O último a ser carregado, com certeza, o que gerencia vai ficar esperando o usuário digitar aqui, né? E quando apertar confirma, ele envia os dados para a gravação. Então o que acontece? Esse programa ele vai aguardar que o mesário autorize o usuário a entrar com dados aqui. Então, vamos ver o que acontece na hora da votação. Então, antes de você votar, a primeira coisa, o mesário precisa autorizar. Porque na urna é ligado um fio até uma caixinha que tem uma série de botões. O usuário digita, a urna fica esperando, e se você digitar alguma coisa aqui não vai acontecer nada, ela fica travada. Então o mesário digita aqui o seu código, aperta aqui, aí a urna fica esperando, aí sim ela fica aberta para aceitar um voto que será computado. Então o usuário digita seu número e a urna fica aguardando o seu voto. Aí você aperta aqui o voto 50, aparece o candidato aqui e você pressiona confirma e o seu voto, né, ele vai ser gravado aqui. É sempre assim. Daí vem o outro eleitor, o mesário novamente, digita o código dele aqui, a urna fica aberta para votação, o eleitor digita o número do candidato, aperta confirma e vai para o disco de gravação. Então esse é o looping, né? Então qual seria o processo de votação? Quando o usuário ele seleciona o candidato e pressiona confirma, essa tecla aqui, o teclado ele envia o código da tecla, chamado scan code, para o programa da urna que o programador fez, que ele fica esperando. Então esse programa vai gravar isso, né, gravado no disco. Então, se houver algum tipo de fraude, o máximo estaria aqui no scan code, né, uma forma de trocar esse scan code. Então o que acontece? Mesmo que a pessoa pressione aqui, ou confirma aí, e o código seria, por exemplo, 69 poderia ser o scan code 100, ser o código do 6, scan code 200, seria do 9, porque no sistema operacional, cada letra, cada teclado, cada tecla, aliás, tem um código chamado scan code. Então ele digita esses dois nomes aqui, aparece o candidato aqui na frente e ele confirma. Então na hora de enviar isso aqui para o programa, pode ter aqui uma interceptação. Esse programa ele intercepta o código que você digitou, né? Quando você pressiona confirma, em vez de enviar o número que seria o 100, que é do 6, mais o 200, que é do 9, que é o código do candidato escolhido, aqui uma espécie de vírus que trocaria para um outro número, né? Poderia ser o número, por exemplo, 47, que seria o código 110 e 190. Então o usuário escolheria o candidato, na hora de aprovar, esse programa simplesmente intercepta o que vai ser enviado para cá. Ele intercepta e envia esse em vez de enviar esse.
Então, como é que isso ocorre? É muito simples. Nós temos que imaginar o seguinte. Existe um microprocessador que é do teclado, né? Ele gerencia o teclado. Existe um microprocessador da urna também. Então, o que você digita aqui no microprocessador, no teclado, até chegar aqui, existe um caminho que passa pelo kernel, que é o núcleo do Linux, né? É onde ficam os módulos. Então, o que são esses módulos? São os programas que gerenciam o sistema Linux, que não é o programa da urna, por incrível que pareça. Ele existe em um nível muito mais baixo e mais complexo. O próprio programa da urna, ele requer esses programas do sistema operacional para poder funcionar. Por quê? Veremos por quê. Um programa de computador, né, que é o programa do TSE, ele sempre espera alguma coisa para poder gravar. Então, um programa de computador, ele tem vários comandos, e um deles pode ser, por exemplo, esse aqui, get_a. Esse é um comando de programa de computador. Então, ele vai esperar o quê? Ele vai esperar que o usuário digite 2 números e pressione confirma. Quando pressionar confirme, esse comando aqui do programa do TSE vai enviar isso aqui para o disco, né? Mas esse programa aqui, ele usa um recurso do Linux, né? O get_a, ele usa um recurso do kernel do Linux, que é um recurso dos módulos, como eu já disse, de teclado. Por quê? Porque, na verdade, quando se digita uma tecla, o processador que gerencia só o teclado, ele envia esse teclado através de uma porta. Né? Através de uma porta, que pode ser a porta número 64 hexa. Então você aperta uma tecla aqui e através de uma porta vem o código. Quando você solta a tecla, ele também avisa nessa porta. Então o que acontece? Em vez do programa ele ficar gerenciando quando aperta a tecla, quando solta a tecla e tudo isso, o que ele faz é simplesmente usar um recurso do kernel, onde o kernel gerencia para ele todo esse processo complexo de apertar e soltar a tecla. Então o programa do TSE ele usa esse recurso do kernel já pronto. Então o que acontece? Esse programa no módulo do kernel do Linux, esteja sendo pronto, ele também pode ser, né, é o que você pensou mesmo, ele pode ser modificado. E para isso, basta você fazer um programinha chamado alterar.ko, né? KO normalmente são os programas que modificam o módulo do Linux, e usar lá um comando insmode. Quem usa Linux já conhece esse comando, alterar. Então, através desse comando, ele altera esse módulo do kernel do Linux. Então, qualquer programa que rodar no Linux e for ler o teclado, ele vai ter que ler a parte do kernel que gerencia o teclado. E se você modificou esse programa, você pode modificar qualquer coisa que for teclado. Então, mesmo que você pressione 69, esse programa que gerencia o kernel, o núcleo do Linux, ele vai alterar e vai mandar para o programa do TSE o que ele quiser. Então, como eu já disse, o programa como eu já disse, o programa do TSE, que é o programa da urna, ele depende
do kernel do Linux e seus programas do Linux para ler o teclado. Isso aqui é o teclado. Ou seja, o programa feito pelos programadores, ele é submetido ao sistema operacional Linux, né? Já que ele lê o teclado, né? Depois envia a informação ao programa e o programa envia a informação para o disco. Diz também o seguinte, que esse programa que gerencia o teclado, ele pode ser alterado através de um outro módulo que vai substituir o módulo do kernel. E por que o programa do TSE não pode ler o teclado diretamente, né? Por que não poderia fazer isso? Porque a leitura do teclado é um processo extremamente complexo, né? Então, os programas de computador eles não fazem isso, né? Eles usam um método simples para ler o teclado. E o meio de ler teclado em nível muito baixo seria através de portas, porque o teclado ele envia a informação digitada por uma porta, né? Como eu dei um exemplo, porta 64, por exemplo. Então, para evitar que um vírus que interceptasse esse código, o programa TSE teria que ler isso aqui diretamente. Mas para isso, o TSE teria que fazer um sistema operacional específico para essa urna, o que não é o caso, já que estão usando o Linux. Qual seria a minha sugestão para resolver esse problema? Seria fazer um novo sistema operacional. Mas, como ele seria feito somente para a urna, então ele seria muito mais simples que um Linux ou que um Windows, né? Ele seria muito mais simples. E daí nesse sistema fazer um programa para leitura de teclado e gravação, né? Tem que gravar os votos. Então esse novo sistema operacional ele seria simples porque seria feito somente para a urna, né? E qual seria a vantagem do novo sistema operacional? Ele seria um sistema aberto, ou seja, o código dele estaria disponível na internet para todos verem a todo momento e para saber se tem ou não alguma vulnerabilidade, né? O Linux também é aberto, mas nós não sabíamos realmente o que o TSE está usando, concorda? E o programa também de leitura de votos e gravação também seria aberto e disponível na internet também, né? Então o que acontece? Quando fôssemos votar na urna, nós teríamos certeza que nós estamos usando uma coisa que está totalmente aberta para verificarmos, né? Então não precisaria estar fazendo, está precisando de um especialista em Linux, que é um sistema operacional bastante grande, para poder analisar, né? Tudo ficaria mais aberto para ser analisado. E qual que é a vantagem também? A leitura do teclado não seria feito pelo Linux, mas sim diretamente pelo programa, né? Enquanto no Linux existem vários módulos, esse programa ele estaria lendo diretamente do teclado, através de uma porta, né? E torna bem mais difícil colocar um módulo interceptor, né? Então, essa é a minha sugestão: remover o Linux, fazer um novo sistema operacional, fazer uma leitura do teclado direto pela porta do processador, e não através do sistema operacional Linux, não através de um intermediário. Então aqui estou no Linux, que é um sistema semelhante ao que roda na urna. Então aqui eu tenho um programa que altera a tecla. Ele poderia ser inserido na urna a qualquer momento, através de uma linha, como vou fazer agora.
Pronto, já inseri na urna. A partir desse momento, do que eu digitar no teclado, se eu digitar um número específico, ele vai trocar para outro número. Posso ver aqui o módulo instalado no Linux. Pode vir aqui, né, altera a tecla aqui, né, no módulo. Então, somente com uma linha insmode, altera a tecla.co, aliás, eu já tenho um programa interceptando o teclado na urna e trocando conforme os meus interesses, né. Então, não. Nesse caso aqui é um exemplo da leitura direto do processador, né. No caso aqui é a porta 64, mas cada hardware tem uma porta diferente. Então, no caso aqui, seria lido direto do processador do teclado para o programa, né, e não através de um programa mais de alto nível que dependeria do sistema. Como nesse exemplo aqui, ele faz a leitura praticamente de pino a pino físico de processador, né, o que impediria realmente um programa interceptando o que foi teclado.